eu gostaria de já iniciar deixando um texto aí para vocês que está lá no livro de Salmos, capítulo 32, no versículo 8, que diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, o nosso Deus nos instrui, nos aconselha e nos dirige no caminho, nas direções que Ele tem para cada um de nós. Por isso que nós reservamos esse tempo para estudar essa palavra de Deus, que é tão reveladora e que vem de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades e que nos dá vida e vida de verdade. Então, uma boa noite a todos vocês e já fique aí com a sua Bíblia na mão e logo a seguir nós estaremos ministrando a palavra do nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã.
Certamente o seu coração já está aí direcionado, focado naquilo que Deus inicialmente já começou a falar ao seu coração. Com certeza a música já deve ter falado com você e de alguma forma você já está focado. E nesse mesmo espírito de adoração nós vamos dizimar e ofertar ao nosso Deus. Então enquanto eu estou falando, vai estar passando aí na frente da tela o número, a chave do nosso Pix, assim como o número da conta, e você se sinta à vontade. Mas eu também gostaria de deixar um texto da palavra de Deus que diz assim, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Queridos, nós temos feito e temos falado já há algum tempo aqui na igreja, tanto ela presencial como online, para que Deus possa nos dar este tipo de coração, de homens e mulheres que peçam a Deus, para que Deus nos abençoe, para que a gente possa ser generosos com outras pessoas, sabendo que aquilo que Deus nos proporciona é para a gente abençoar a vida de outras pessoas também, que tudo aquilo que Deus tem dado para nós é uma bênção para nós, mas é para que a gente possa também compartilhar. Sei que esse é um grande desafio, você orar a Deus e pedir a Deus que Ele seja generoso para que você possa ser generoso com outras pessoas também. Mas é esse tipo de coração que o nosso Deus nos pede, porque é um coração voltado para pessoas, não é um coração voltado para aquilo que nós temos que ter, mas aquilo que nós temos que ser diante de Deus. Então que você, no seu coração aí, possa dizimar e ofertar a Deus, sabendo que você, aquilo que você tem nas mãos, você pode ser generoso com outras pessoas que estão ao seu redor e que muitas vezes estão tão necessitadas, não necessariamente de questões financeiras, mas de muitas outras coisas que com certeza o dinheiro não pode comprar. Então seja generoso na vida de alguém, seja a generosidade, a expressão do amor de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Cantamos ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior, conheces por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais ser esse universo de amor. Todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som, todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, Ele conhece nossos corações, aleluia. E me conheces por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele, cante aí na sua casa, declara o Senhor a Ele. A Ele todo som, todos nós, e a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som,
compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus ministrou muito no meu coração e com certeza vai trazer muitas verdades para você. Deus é aquele que nos direciona e é muito interessante que a palavra de Deus ela sempre vem de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. E a palavra de Deus ela é atemporal, ela não é só para um determinado tempo, para um determinado período, mas é uma palavra viva e que fala aos nossos corações e que no mesmo tempo em que você está ouvindo, outra pessoa está ouvindo, certamente Deus ministrará de uma forma com que você compreenda, e essa é a tarefa do Espírito Santo de Deus, para que você possa compreender aquilo que é o desejo de Deus que nós aprendamos. Para quê? Para que a gente possa deixar no nosso coração como um tesouro, e como um tesouro que gera mudanças e mudanças tão profundas dentro de nós, que certamente está construindo o nosso caminho para o céu. Nós estamos sendo preparados aqui nessa terra não para viver aqui. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. É uma morada temporária, mas existe um lugar onde não haverá mais dores, existe um lugar onde não haverá mais sofrimentos, existe um lugar onde a enfermidade não chegará, existe um lugar onde o Covid, o consolo para aqueles enlutados que perderam entes tão queridos diante dessa pandemia que tem sido tão devastadora no nosso país, né? Que dirá também no mundo inteiro. Quantas pessoas estão sofrendo com tudo isso? Existe sim um lugar preparado para cada um de nós. Mas enquanto nós não chegamos, enquanto esse dia não chega, certamente Deus deixou o seu Espírito Santo aqui para nos consolar. E somente Ele tem resposta. Muitas vezes nós queremos resposta para tantas coisas e para tantas perguntas tão difíceis. E a Bíblia nos diz que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas não são para nós. A nós cabe compreender, pedir a esse Deus para que possamos compreender aquilo que Ele deseja sim ministrar nos nossos corações, para que a gente possa colocar em prática hoje. É certo que haverá um lugar reservado para nós, mas Deus deseja que nós desfrutemos do céu ainda aqui na terra, estando aqui nessa terra e tendo com Ele essa comunhão tremenda, que a gente não se sinta só, a gente não se sinta solitário e que diante das dificuldades a gente saiba que existe um Deus que está chorando juntamente conosco. Existe um Deus que ao ver o sofrimento do mundo inteiro, ao ver o seu sofrimento, é Ele que vem de encontro àquilo que nós precisamos e enxuga as nossas lágrimas. Certamente o que Deus havia preparado para nós não era um mundo cheio de enfermidade, não era um mundo cheio de ganância, não era um mundo cheio do eu, daquilo que eu quero, do que eu preciso. É o que nós temos vivido muito hoje em dia. Hoje nós não sabemos quando a vacina chegará na nossa porta, não sabemos se ela está sendo bem distribuída. Então contamos somente com a graça de Deus para saber que Ele está conosco sim diante dessas situações, e mesmo quando isso se chegar na nossa porta, seja ela enfermidade ou qualquer outra dor ou tristeza, Deus é conosco e nos ajuda na nossa caminhada. Quando se fala de bênção, quando se fala de ser abençoado, temos a sensação, ou diz o dito popular, né, como se Deus estivesse nos abençoando, então Deus é conosco. Mas quando nem tudo vai bem, tem-se a sensação, mas será que essa pessoa fez ou cometeu algo de errado e por isso está pagando por isso? Nós muitas vezes referenciamos ao bem e o mal dessa forma. Mas a Bíblia nos lembra que este mundo aqui jaz o maligno, que nós não devemos esperar nada daqui e que o sofrimento ele poderia vir sim à nossa porta, mas nós teríamos que ter esse ânimo que vem de Cristo Jesus para vencer todas e qualquer circunstâncias. Então me lembrei de um texto que está lá em João capítulo 15 e gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, que diz assim, João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele tira, e todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É muito interessante que esse texto diz assim, que Jesus é essa videira verdadeira e que Deus é o lavrador, ou seja, é o agricultor. É aquele que nos dá o alimento e a seiva que nós precisamos, mas que todo ramo
que não está dando fruto, ele corta, né? Ele quem Deus, e todo ramo que carrega o fruto, ele limpa. Então eu achei muito interessante, principalmente essa parte da palavra. Todo ramo que carrega um fruto, ele limpa. Em algumas versões diz ele poda, para que dê mais frutos, para que possa trazer mais frutos. Então, às vezes a gente acha assim, Deus vai limpar porque não está trazendo fruto. Ou seja, quando algumas situações chegam na nossa porta, eu não estou querendo dizer de colheita de algumas coisas que nós plantamos, é óbvio. Se eu roubei algo, eu vou ter que pagar por aquilo que eu roubei, ou seja, eu vou ter que pagar uma pena por aquilo que eu roubei. Se eu plantei tempestade, eu não vou querer colher bonança, muito pelo contrário. Então, se eu plantei o vento, é óbvio que eu vou colher tempestade. Mas eu não estou dizendo dessas coisas, eu estou dizendo daquilo que não está na força dos nossos braços, que não fomos nós que causamos. E não são poucas as vezes que nós começamos a olhar para dentro de nós e perguntamos a Deus o porquê disso. E esse texto, ele é muito claro, que Deus, ele poda aquele que já carrega o fruto, ou seja, aqueles que já estão dando o fruto de pertencer a Deus, de ter Deus como Senhor e consequentemente está dando fruto, esse Deus vem e poda. E a gente fica pensando, nossa, mas por que será que poda, né? E aí nós vamos nos lembrar que esse texto aqui faz referência a uma ação da natureza, ação essa na plantação. Se você conhece se você já cultivou planta, se você já viu o cultivo de planta, né? A planta, ela precisa ser podada. E essa poda da planta, ela é necessária tirar aqueles galhos secos que estão só atrapalhando, porque de alguma forma ela atrapalha o crescimento dos outros galhos que estão com todo o vigor e que está carregado no seu galho o fruto. Então, para que aquele fruto se desenvolva da melhor forma e para que dê novos frutos, é preciso tirar aqueles galhos que estão secos e que certamente vai atrapalhar o desenvolvimento da seiva ali dentro dessa planta. Mas é interessante que essa poda, ela é feita não só para tirar esses galhos secos. Essa poda, ela é feita nesse ramo que está dando fruto, que está carregando o fruto. Para quê? Para que a seiva que é ministrada ali dentro daquela planta possa irrigar todas as partes da planta e esse alimento que vai dentro dessa planta possa lhe gerar naqueles galhos vigor, ânimo suficiente dentro daquela planta, aquela viçosidade na planta para que ela possa dar frutos e frutos no tempo certo, frutos que amadurecem sem apodrecer, por exemplo, fruto que tem as suas qualidades, frutos que não perdem as suas qualidades porque foi bem alimentado. Então é muito interessante essa palavra que vem de encontro para que a gente possa observar que assim como ocorre na natureza, ocorre também conosco. E esse Deus que fez também a natureza, nos deixa aqui muito claro para que a gente possa compreender, porque o texto ele ainda continua falando, a partir do versículo 4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Na nossa caminhada cristã, não são poucas as vezes que nós temos que parar, avaliar e permitir as podas que Deus tem para fazer na nossa vida. É óbvio que quando as podas de Deus estão sendo feitas dentro de nós, nós sofremos, muitas vezes nós queremos resistir, muitas vezes ficamos resistentes àquela palavra, mas é interessante que esse Deus, ele vem podar muitas áreas da nossa vida para que o fruto que a gente esteja dando seja um fruto que glorifique a Ele, para que todos aqueles que estão ao nosso redor vejam que esse fruto somente vem das mãos de Deus para nós e para a nossa vida, que nós não conseguimos fazer nada, nenhum fruto pode ser bom saindo de um ser humano, se não vindo da mão desse Deus. Por isso, essa necessidade de nós estarmos plantados, alicerçados
em Jesus Cristo, que é essa videira verdadeira, é essa videira que nos dá o alimento necessário e é essa videira que vai examinar todas as áreas da nossa vida, a fim de fazer algumas podas e a fim de que o fruto daquilo que nós estamos produzindo seja bom, seja agradável, tenha um aroma suave diante de Deus e também diante dos homens. Essa poda ela vai nas mais diversas áreas. Essa poda ela pode ir desde os nossos relacionamentos. Essa poda diz muito acerca de dentro de nós e não fora, porque é interessante que a palavra diz e ele referencia a planta é algo interno. A seiva, nós não vemos a seiva indo para a planta de forma externa, muito pelo contrário. Se você partir ali um caule, você vai ver o desenvolvimento dentro, você vai ver a anatomia ali daquela planta e é algo interno. Então, esse desenvolvimento, essa seiva que Deus deseja dia após dia derramar para nutrir a nossa vida, ela é interna. Então são questionamentos, são situações internas dentro de nós, não é fora de nós. Aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida é dentro e não é fora. Deus não deseja deixar que as circunstâncias sejam mais favoráveis possíveis para que a gente possa servir a Ele, para que possamos ser fiéis a Ele, para que possamos ter atitudes corretas, seja ela no nosso trabalho, seja ela como empregador, seja ela como empregado, sendo ali um bom empregador pagando um preço justo para o seu funcionário, ou como empregado, trabalhando de uma forma honesta e íntegra, pensando não só no seu bem, mas principalmente naquele que está lhe proporcionando um trabalho. Então, essa poda que Deus tem para fazer é dentro de nós, não é fora. Ela não está presa nas circunstâncias externas, ou seja, eu vou ser um bom funcionário se o meu patrão fizer isso, isso e isso que eu quero. Não é assim, não é dessa forma com que Deus trabalha. Não é de acordo com as circunstâncias ao seu redor. Porque hoje as circunstâncias podem ser boas, amanhã ela pode não ser boa assim. Mas o Deus que nutre o nosso coração, o Deus que dá vida para a nossa vida, o Deus que é a seiva que nós precisamos, esse Jesus que nutre a nossa existência, é esse Jesus que precisa ter ação dentro de nós. Ou seja, a nossa atitude não pode ser pautada naquilo que o outro faz, mas naquilo que eu já conheço do meu Deus, naquilo que eu estou permitindo com que Deus faça através da minha vida, naquilo que eu percebo que Deus deseja de mim. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra que nos confronta. Todas as vezes que você lê essa palavra, de alguma forma, ela vai lhe confrontar a fim de que você possa examinar toda e qualquer situação da sua vida e não da vida do outro. A vida do outro não nos compete. As circunstâncias externas não estão no poder da nossa mão, mas aquele que nos nutre, e é Ele mesmo que diz que nem mesmo vencer as nossas maiores dificuldades nós conseguimos por si só. Nós conseguimos pela força do nosso braço, nós conseguimos pelas nossas capacidades humanas, nós conseguimos por aquilo que nós sabemos ou pelo conhecimento que nós temos acerca de Deus, mas sim pela vivência que nós temos com esse Deus. Não basta somente conhecer esse Deus, não basta saber que Deus é o agricultor, basta também saber que essa videira verdadeira é Jesus e que essa videira verdadeira faz aí sim um requisito para que os frutos da nossa vida sejam frutos bons e para que a gente dê mais frutos dia após dia. Então Jesus aqui nos convida a permanecermos junto com Ele e permanecendo junto com Ele, nós possamos melhorar dia após dia como pessoa, nós possamos melhorar dia após dia como seres humanos, nós possamos melhorar nos nossos relacionamentos interpessoais, nós possamos melhorar nos nossos relacionamentos pais e filhos, nós possamos melhorar nos nossos relacionamentos no nosso trabalho, nós possamos melhorar nos nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, nós possamos melhorar no nosso trabalho como profissionais, nós possamos sendo nutrido por esse Deus, não nos sentimos sozinhos e muitas vezes ter aquele pensamento assim, mas todo mundo faz assim, isso é normal e ir de acordo com aquilo que a nossa comunidade ou a nossa sociedade faz, mas
ter em Deus os seus princípios, os seus valores e não os vendê-lo de forma alguma, trazendo então em si o sofrimento de Cristo. O que quer dizer? Trazendo para si, sabendo aquilo que o seu Deus deseja construir dentro de nós, que o nosso Deus deseja construir dentro de nós, para que isso possa reverberar diante de uma sociedade tão injusta, diante de uma sociedade tão corrupta, diante de uma sociedade tão desigual que nós vivemos, com tanta desigualdade social, diante de uma sociedade que esconde as suas reais motivações, que às vezes até fazer o bem é fazer o bem com o interesse, mas é um Deus que nos leva a olhar para Jesus e olhando para aquela cruz, observar justamente que nós não fizemos nada que pudesse agradecer a Jesus, nós não fizemos nada para que pudéssemos herdar essa vida eterna de um dia estar com Deus, mas mesmo assim, Jesus veio nessa terra, venceu aqui e foi para a morte para nos salvar, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna, porque essa era somente uma destinação minha e sua, que seria a perdição. Então, se Deus se ausentar da humanidade, o que será de nós? Se Deus se ausentar dessa situação que nós estamos vivendo agora no mundo inteiro, o que será de nós? O que seria de nós? Nós nos destruiríamos. Então é esse Deus que precisa sim, a partir da vida de Cristo Jesus, nutrir a nossa vida. Então precisamos sim olhar para dentro. É um tempo de reflexão. Sim, é um tempo de reflexão, mas é um tempo de olharmos para dentro e ver aonde a nossa vida está sendo alimentada, no que a minha e a sua vida está sendo alimentada, qual é a terra que a nossa vida está sendo ali plantada e alimentada, como nós temos sido nutridos, porque o texto diz, vós, lá no versículo 3, ora, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a fonte para ser limpo é através dessa palavra de Deus. Não existe outra forma. Às vezes conhecemos deuses tão diferentes, e deuses que as pessoas falam que é Deus, e nem sempre é Deus onde Deus está, nem sempre Deus está. Então conheça Deus, conheça a sua palavra, porque é essa palavra que tem capacidade de limpar o ódio do nosso coração. É essa palavra que tem a capacidade de ministrar no nosso coração o perdão, para que nós possamos perdoar e não guardar ódio e alimentar um sentimento tão ruim. É essa palavra que tem capacidade de ministrar e limpar o nosso coração para que nós possamos ter esperança em Cristo Jesus, que os dias sim serão melhores e que vai sim amanhecer. E mesmo que o mal chegue na minha porta, Deus está comigo, segurando a minha mão. Então é nessa palavra que esse texto diz, vós já estáis limpo pela palavra. Se não for através da palavra, se não for através do ensino da palavra, se não for através desse desejo de você conhecer a Deus, nós não poderemos ser nutridos através dessa palavra. Não é possível conhecer um Deus que outros falam acerca dele, sem ser através dessa palavra. E nós temos essa obrigação de falar e ser bem claro acerca dessa palavra de Deus, que se nós estamos dando fruto de acordo, é porque nós não estamos permanecendo nessa videira verdadeira. E eu gosto muito de um texto que está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, que diz assim, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usemos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-as à consciência de todos diante de Deus. E aí, esse mesmo texto, lá no capítulo 4, diz assim, lá no versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça uma luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Queridos, essa palavra de Deus,
ela nos traz um certo alívio, sabendo que essa iluminação de tudo aquilo que precisa ser moldado e mudado na nossa vida só virá somente se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus. Não é uma teoria de, eu vou vencer em tudo na vida porque eu consigo, se eu for disciplinado. Não. Não é assim, se eu deixar de fazer isso, então eu vou conseguir. Não. É permanecer nessa videira verdadeira. É depender desse Jesus em tudo na nossa vida. É aquele convite que nós fazemos para Jesus, que também está lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele diz que amigo daria a vida pelos seus amigos. Ele é meu e o seu amigo. É Ele que está conosco em toda e qualquer situação. Ninguém poderá compreender as nossas dores, ninguém poderá compreender de tal forma os nossos traumas, os nossos temores, as nossas lutas internas. Ninguém poderá compreender assim como Jesus nos compreende. Então faça um convite para Jesus. Faça esse convite dele estar com você todas as manhãs, que você possa falar com ele, saber que ele é uma pessoa e ele está contigo. E essa pessoa que está contigo compreende e vai sim alimentar a sua vida, desde que a sua vida esteja assim alicerçada nele, porque ele já disse, nem mesmo vencer os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos, nós conseguimos só. Olha que interessante. Nós não conseguimos vencer nem mesmo os nossos próprios pecados sozinhos. Nós precisamos e muito desse Deus. Nós precisamos desse Jesus nos alimentando dia após dia, para que esse Espírito esteja tão forte dentro de nós, que subjugue a nossa carne, que deixe a nossa carne, esse corpo mortal, adormecido sim, e as nossas vontades não prevaleçam em detrimento daquilo que Deus deseja para nós. É uma pergunta que nós devemos fazer, será que Jesus fazia isso que eu estou fazendo? Convidar Jesus para toda qualquer decisão que você tem que tomar, convidar Jesus para estar presente em todo qualquer pensamento que você possa ter. Fala assim, mas Jesus não vai compartilhar. Não, porque é interessante que essa palavra diz que até mesmo se as nossas falhas, os nossos erros, é o que diz aqui no Evangelho de João, se nós estivermos permanecendo nele, ele vai nos ajudar até mesmo nos nossos pensamentos, naquilo que nós já fizemos. Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. Se de alguma forma achamos, isso não tem mais perdão, a minha vida acabou com Deus. Não, queridos, Deus é aquele que não aponta o dedo e nos destrói, muito pelo contrário. Ele nos dá a mão para levantar e caminhar com ele, permanecer sendo nutrido por esse Jesus. Então é um convite, e esse texto de Paulo, ele é muito interessante, esse texto de 2 Coríntios aqui, e principalmente no versículo 6, porque essa luz que vai brilhar dentro de nós, ele vai brilhar nas trevas que está dentro de nós, e ele vai brilhar dentro dessas trevas para iluminar. Por isso nós precisamos permanecer nesse Jesus, porque nem mesmo a capacidade de reconhecer os nossos próprios erros, as nossas próprias dificuldades, nós temos a partir de nós mesmos, a não ser através desse Espírito Santo de Deus que ilumina todas as trevas que possa haver dentro do ser humano, dentro da humanidade. O mal, ele já está posto, o mal faz parte da natureza humana, mas o bem que brilha dentro de nós é capaz de espantar toda e qualquer escuridão. Para quê? Para que esse conhecimento de Deus possa glorificar o nome de Deus através da sua vida. Para que Deus possa glorificar, o nome dele possa ser glorificado através da sua vida, através da minha vida. À medida que nós caminhamos com Deus, não vai ter situações fáceis. Nós lemos aqui nesse texto, às vezes vamos ser, sim, pressionados, às vezes pode aparentemente aparentarmos abatidos, desesperados, mas nunca seremos abandonados, E se nós alimentarmos dessa seiva que é Jesus, certamente todos esses momentos nós seremos vitoriosos, e aí sim em nosso corpo será revelado Cristo Jesus
em nós. Então é um convite a mim e a você a fazer sim esse exame interior, e a fazer esse exame interior que é um convite de Deus para cada um de nós, convite de Deus a sermos melhores, convite de Deus para que nós possamos de alguma forma melhorar a cada dia, sabendo que nós precisamos estar alicerçado em sua palavra, em seus ensinos, assim como nos salmos que eu li no início: eu ensinarei, eu guiarei e eu cuidarei de vocês. Mas tem uma grande coisa nisso tudo, que esse Deus que diz eu ensinarei, eu cuidarei, Ele não vai nos obrigar. Ele nos chamou por amor. Ele nos chamou revelando a cruz do Calvário que estava reservado para mim e para você. Esse é o chamado dele para mim e para você. Quando eu olho para a cruz, eu vejo, era para eu estar ali. Esse era o meu destino. Hoje eu posso pensar em vida eterna porque alguém pagou o preço por mim. E esse alguém é Jesus. Esse que pagou o preço por mim, mesmo ainda sendo pecador. Então é preciso estar alimentado, é preciso estar alicerçado em Cristo Jesus, porque Ele está conosco em todos os momentos. Hoje nós não podemos, por exemplo, estar fisicamente próximos, não é verdade? Mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está com cada um de nós aí na nossa casa. O nosso Deus está com cada um de nós aí no nosso cotidiano, nas nossas realidades. A realidade minha não é igual à sua. Cada um de nós temos uma vida, cada um de nós temos uma realidade, mas é um Deus que está com cada um de nós. Por isso que nós precisamos sim manter a nossa vida de oração, falar com Deus, saber que Ele está do nosso lado e ouvi-lo, ouvir os seus ensinamentos, ouvir o seu direcionamento e sermos guiados e conduzidos por Ele. Mas isso só é possível se nós permanecermos em Jesus. E permanecermos em Jesus quando nós ouvimos da sua palavra, quando nós lemos da sua palavra e quando nós permitimos sermos tratados por Ele e para Ele. Por que para Ele? Para a glória dEle. Não para a nossa própria glória, mas para a glória dEle. Sabendo que nós não conseguiríamos vencer nem mesmo as dificuldades mais pequenas que nós possamos passar. Mas o nosso Deus nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, querida. Que esse texto possa ter falado ao seu coração, que esse texto você possa lê-lo aí na sua casa, sabendo que é o mesmo Jesus que falou ao meu coração, é o mesmo Jesus que fala contigo, é o mesmo Jesus que inspirou homens a escrever essa palavra, que fala até hoje aos nossos corações. É o mesmo Jesus que não está preso aí no lockdown, mas é o mesmo Jesus que está aí comigo e com você. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso amanhecer e é Ele que está conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa. Mas lembre-se, se você não permanecer em Jesus, se você não buscar ser alimentado por essa seiva, certamente você pode estar abatido e certamente você não vai encontrar forças porque não alimentou aquilo que precisava ser alimentado. E algumas áreas da sua vida podem estar decaindo, sem nenhuma seiva, não produzindo frutos, porque essa videira verdadeira está disponível para mim e para você. Deus abençoe a sua casa e uma boa noite a todos. Desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Tu és nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche
coração do amor que faz mudar o mundo. Cantemos a Ele. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Sim, Tu és. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Sim, Tu és. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu e eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, e abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O amor que faz mudar o mundo. Obrigado, amor do Senhor. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos para que eu possa Te ver, Senhor. E quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Só Tu és o nosso fundamento, nossa vida a Ti, Senhor. Certamente Deus ministrou no
seu coração como no meu. E que bom que você esteve durante todo esse período escutando a palavra de Deus, que você possa durante a semana aí refletir acerca daquilo que Deus ministrou no seu coração. E gostaria também de deixar aqui alguns recados, algumas considerações finais. Nós, no domingo pela manhã, estaremos com o culto presencial às 10 horas da manhã. Porém, à noite será somente o culto online. Então, será somente transmitido no período da noite. E pela manhã nós estaremos tendo o nosso culto presencial às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado para estar conosco. E fique bem tranquilo que nós estamos cumprindo todas as regras que nos são determinadas, para toda a comunidade, do distanciamento, do álcool em gel, medindo temperatura. Então você pode ficar bem tranquilo, mas se de alguma forma você tiver algum receio, você pode ficar em casa e à noite terá o culto transmitido online, mas pela manhã ele será somente presencial. Deus abençoe vocês e uma boa semana.